Bom, boa noite, gente. É sempre muito gratificante estar aqui, porque, como todo mundo diz, né, o ouvido que está mais próximo da boca que está falando é o meu mesmo. E a gente sempre sabe, quando a gente começa a estudar, começa a refletir, que quem mais precisa de tudo isso é a gente mesmo. Então, é um presente que a gente recebeu de estar aqui na frente, poder estudar, ter toda essa vasta doutrina espírita, né? O evangelho do nosso Mestre Jesus, para assimilar, para ganhar conhecimento, para a gente poder crescer. E hoje a gente tem a tarefa também feliz de poder dividir isso, porque tudo que eu estudei, eu guardei para mim, mas eu quero multiplicar, eu quero dividir esse conhecimento que muito me fez bem e gostaria que todo mundo saísse daqui se sentindo bem também, de conhecer Jesus. Não é o Jesus da Patrícia, porque o Jesus da Patrícia a relação dele com ela é só dela, então eu vou tentar trazer, mas a intimidade eu deixo com a parte da Patrícia, tá bom? Mas vamos lá. Essa passagem da cura do cego de Betsaida, ela não é muito comentada, né? Se a gente for ver todos os filmes que saíram sobre a vida de Jesus, desde aqueles mais antigos, lá da década de 70, até os mais novos, a gente tem várias curas de Jesus, várias passagens de Jesus, mas nenhum deles tem a passagem da cura do cego de Betsaida. E no próprio Testamento, no Novo Testamento, essa passagem é privativa do Evangelho de Marcos. Somente o evangelista Marcos é que descreve essa passagem. Nenhum dos outros evangelistas falam sobre essa cura. E então, apesar de estar lá no Evangelho há muito tempo, para nós é algo novo. Hoje eu queria trazer para vocês um jeito novo de enxergar, de entender essa passagem do Cristo. Porque quando a gente começa a estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita, a gente vai seguindo os conselhos de Kardec de nos ater apenas ao aspecto moral, né, dos ensinamentos do Mestre, tirando o espírito da letra. E é isso que a gente vai fazer hoje. E aí a gente começa a ficar maravilhado, porque cada passagem, cada parábola, cada gesto de Jesus, ele é atemporal. Ele serviu para aquela época, tinha uma denotação, né, uma conotação naquela época, e ele serve para qualquer lugar do mundo, qualquer época, e sempre traz um ensinamento novo, apesar das palavras serem as mesmas. Então, olha só que bonito. Hoje a gente vai ver o que Jesus nos ensinou, nos ensina hoje, traz para nós hoje de útil, de aproveitamento para a nossa vida de hoje, 2000 anos depois, com essa passagem do cego de Betsaida. Então, eu vou ler, gente, eu não coloquei texto, porque é uma passagem bem curtinha, tá? E depois a gente vai ver versículo a versículo, então eu vou ler. O evangelista Marcos diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos. Perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para casa, dizendo: Não entres na aldeia. É bem diferente, né? Tem uma recomendação aí de Jesus. O próprio cego, ele fala uma coisa que a gente não entende direito, homens como árvores que andam. Então hoje a gente vai começar essa viagem com Jesus, quando ele chega a Betsaida.
Betsaida, em hebraico, significa casa de pesca. É uma aldeia, um povoado de pescadores, né? Uma aldeia de pescadores que estima-se que na época possuía mais ou menos 50, 70 famílias. Betsaida fica ao nordeste da Galileia, a alguns quilômetros de Cafarnaum. E lá no Evangelho de João, a gente identifica que Pedro, André e Filipe eram naturais desse povoado, né? O evangelista Lucas cita que foi nessa região aí, nessa vizinhança de Betsaida, que Jesus realiza a primeira multiplicação dos pães e peixes, alimentando quase 5.000 pessoas. E curioso que lá no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, Jesus cita Betsaida junto com Cafarnaum e Corazim como as cidades impenitentes. Ele lança os seus 3 ais sobre esses povoados, porque nesses povoados ele realizou grandes prodígios, né? Deixou grandes ensinamentos, mas a população desses povoados se mostraram muito duras. Apenas pessoas que gostavam de pedir milagres, né, de ver milagres e pedir prodígios. E aí, lá no Evangelho de Mateus, Jesus fala que haveria menos rigor às pessoas, ao povo de Sodoma, no dia do juízo, do que ao povoado, às pessoas desses 3 povoados, né, que Jesus considerou como cidades impenitentes. Ou seja, Jesus ia em busca das ovelhas perdidas de Israel, realizava grandes feitos e mesmo assim os corações ainda se mostravam muito endurecidos. Mas assim que ele chegou lá em Betsaida, em busca de suas ovelhas, trouxeram-lhe um cego. E é curioso porque no texto evangélico não é citado quem são esses amigos anônimos, né? E a gente consegue identificar aí a solidariedade. O cego, diferentemente do cego Bartimeu, que correu até Jesus, começou a gritar na beira do caminho, Jesus, tenha misericórdia de mim. O cego de Betsaida não. Ele foi levado por outras pessoas, amigos que, sabendo da presença de Jesus, reconhecendo sua grandeza, também queriam que o amigo desprovido de visão também se beneficiasse dessa luz, né? E aí, vamos tirar então o espírito da letra. Vamos trazer esse ensinamento, porque começa aí. Esse ensinamento para nós. Hoje, isso daí pode ser, a gente pode observar que ao longo da nossa caminhada evolutiva, a gente também tem muitos amigos, anônimos ou não, que se identificando com a nossa dor, visitando a Betsaida dos nossos corações, também querem, às vezes, em troca de nada, nos fazer bem. Quantas vezes as nossas dores doeram em alguém? Quantas vezes nós fomos levantados, acolhidos por amigos não anônimos, que são os nossos amigos, a nossa família, mas quantas vezes nós não sabemos que estamos sendo amparados por amigos invisíveis, que não nos damos conta, né? Então, a gente tem que trazer isso para nós. E nós? Quem nós estamos levando para se beneficiar também da luz de Jesus? Quem que nós estamos, né? Quais são os cegos que estão cruzando os nossos caminhos, que nós estamos levando até Jesus para serem curados? Porque aqui, quando a gente chega na casa espírita, normalmente trazido por amigos, né? Ou diante das nossas dores, nós recebemos consolo,
nós recebemos conhecimento, esclarecimento. E quem nós estamos trazendo conosco para essa casa de luz? Mas eu não preciso trazer fisicamente. Claro, eu tenho também convidar. Olha, lá é bom para mim, lá eu aprendo bastante, lá eu recebo consolo, mas eu tenho que respeitar, né? Cada um é cada um. Mas eu não preciso trazer a pessoa aqui para ela se beneficiar de Jesus. Eu posso levar Jesus até ela. Eu posso levar os ensinamentos do Mestre. Eu posso levar os ensinamentos dos Espíritos até para fora daqui. Os nossos amigos, nossos filhos, nossa família, no nosso trabalho. Mas com palavras, pode ser quando a gente tem abertura, mas principalmente em nossas atitudes. É assim que nós vamos estar agindo como esses amigos benevolentes, que foram solidários e queriam que o cego, o amigo cego, se beneficiasse da presença de Jesus. Eu também posso fazer isso pelos meus, né? Só que sem trazer eles aqui, eu posso levar Jesus até eles. Mas os amigos não apenas levaram o cego, eles rogaram que Jesus o tocasse. E aí a gente percebe, como eu já disse, diferente do cego Bartimeu, que foi até Jesus, que chamou, que clamou por Jesus, que já estava aberto a Jesus, aberto à cura, o cego de Betsaida não. A iniciativa partiu dos amigos, que agiram como intercessores, né? E é por isso que a gente percebe que essa é a única cura que Jesus realizou, que teve que ser realizada em 2 etapas, mostrando que o cego de Betsaida ainda não estava tão aberto assim às claridades de Jesus. E esse exemplo serve para nós. Ora, eu identifico pessoas em minha vida que eu tenho o dever cristão. Quando eu vejo alguém em sofrimento, ou em dúvida, ou em confusão, eu tenho o dever cristão de consolá-la, né? Só que nem sempre a gente tem a capacidade para fazer isso adequadamente. Então, o que a gente faz? Assim como os amigos do cego, nós rogamos a quem pode, né? Então, e na maioria das vezes, essa nossa rogativa de intercessão, né, de interceder por alguém, funciona melhor do que se a gente fosse lá, né, ajudar. Mas, quando a gente quer auxiliar, né, toda a vontade de auxiliar requer sempre a disposição, o discernimento e a confiança. Por que discernimento? Disposição é o querer ajudar, é não se calar diante do sofrimento de alguém, é não passar batida e fingir que não me interessa, fingir que não é comigo, é ir lá e estender a minha mão. Essa é a disposição. E o discernimento? Ora, se alguém precisar de ajuda com aulas de anatomia para um concurso ou um vestibular, eu não posso ajudar. Nunca estudei anatomia. Eu não tenho essa capacidade, mas eu conheço quem tem. Eu posso interceder por alguém que tem essa capacidade. Às vezes, a gente, na tentativa de falar o que é melhor para alguém, às vezes a gente não tem o discernimento de, opa, isso aqui eu acho que eu ainda não sei direito. Mas a gente sempre conhece quem pode. E confiança. Jesus sempre pode. Deus sempre pode. A prece é a ferramenta que a gente tem que usar a todo instante. Então, assim como os amigos do cego não puderam o curar, eles agiram como intermediários, né? E a gente pode sempre fazer isso. E aqui na Casa Espírita, a gente também pode se utilizar das práticas da doutrina espírita. O passe, a prece, a água fluidificada, são sempre conquistadas como por intermédio de alguém, não é? A pomada do vovô Pedro, né?
Eu olho aqui e falo, eu sei quem poderia se beneficiar disso. Eu não sei fazer a pomada, mas esse pessoal aqui sabe. E aí, depois das rogativas dos amigos, né, Jesus toma o cego pelas mãos. Jesus começa o processo de cura. Como? Com carinho. O gesto de tomar o cego pelas mãos demonstra simpatia, atenção, carinho, ação eficiente. E as mãos de Jesus sempre são operantes, sempre são eficientes e continuam espalhando amor até hoje. E essa frase, ela mostra que Jesus está nos tomando pela mão, mesmo não estando aqui. Lá ele estava fisicamente presente, então ele tomou o cego pelas mãos. Hoje ele me toma pelas mãos também, só que ele não está fisicamente presente aqui. Continua me tomando pelas mãos, continua tomando cada um de nós pelas mãos, através de pais carinhosos que nos conduzem até a vida adulta, através de amigos queridos que nos tomam pelas mãos e nos tiram da solidão, através dos trabalhadores espíritas que, quando chegamos aqui cegos espiritualmente, nos tomam pelas mãos e nos contam sobre os ensinamentos de Jesus, nos trazem os ensinamentos dos espíritos que consolam, que falam que eu sou um espírito imortal, que a morte não existe, né, Raquel? Que nos trazem amparo e consolo, que nos dão passe, que nos dão água magnetizada. Olha só como Jesus continua nos pegando pelas mãos até hoje, né? E depois de tomar o cego pelas mãos, ele leva o cego para fora da aldeia. Por que será que Jesus faz isso? Ele precisava? A gente conhece toda a potencialidade de Jesus, todos os seus grandes feitos, a sua pureza, a sua grandeza moral, espiritual. Jesus precisava tirar o cego da aldeia para fazer a cura? Ou ele estava com vergonha da multidão? Não, vem cá, eu vou no cantinho, vou fazer a cura lá no cantinho. Por que será que Jesus tirou o cego da aldeia? Aqui, a doutrina espírita, assim como a medicina hoje, ela ensina que a razão das nossas enfermidades, elas têm uma raiz muito mais profunda do que o próprio corpo, né? A raiz dos nossos desequilíbrios físicos estão nas nossas emoções, no nosso psiquismo desequilibrado, nos hábitos nocivos, sejam eles morais ou físicos. Então, quando a gente fala no contexto espiritual, a aldeia representa as limitações e as ilusões da matéria. São os fatores geradores da doença. E a gente sabe que quando a gente deixa se arrastar, deixa se levar pelas preocupações mundanas, que não são edificantes, né? Pelas ilusões da matéria, pelos apegos que aqui a gente se deixa levar, a gente acaba atrasando o nosso progresso espiritual, a gente acaba adoecendo. A gente pode ver a depressão, a ansiedade. Qual é a origem? Hoje a medicina já fala, né? Então, Jesus sabia disso já. Por isso ele leva para fora da aldeia. Afastando os cegos, ele sabia que precisava afastar aquele homem daquilo que causava a doença, das causas geradoras da doença dele. Então a primeira estratégia dele foi tirar o cego daquela influência negativa a qual ele estava, né? E mostra que a verdadeira cura, Jesus está mostrando para a gente que a verdadeira cura, ela começa com a renovação mental.
e com a mudança de hábitos. Mas, peraí, será que Jesus está falando só da cegueira física? Não, né? Os ensinos de Jesus são para nós hoje. Hoje a gente sabe que nós somos espíritos imortais, que isso é só uma passagem. Então ele está falando a respeito da nossa cegueira espiritual. Ele está falando a respeito do processo de cura do nosso espírito, né? E aí é uma coisa engraçada, porque aqui quem faz tratamento, a gente fala a mesma coisa. Os passes, a água magnetizada ajuda, reequilibra, fortalece, mas a verdadeira cura, quem faz é a própria pessoa. Como? Renovando pensamentos, mudando hábitos, mudando sentimentos, vigiando as nossas emoções, né? E como Jesus está falando conosco hoje, 2000 anos para frente, ele está nos fazendo um convite espiritual, para que a gente saia da aldeia e vá ter uma conexão íntima com ele, cara a cara. Ele está nos convidando para sairmos da aldeia, sairmos daquilo que nos arrasta para o mal e irmos ter com ele, somente com ele, né? Largando, abandonando os nossos interesses superficiais, imediatistas. E também, como é que eu consigo fazer uma conexão com Jesus? É só pensar em Jesus? É só saber que ele existe, que ele está lá cuidando de mim? Não. Eu só me conecto com Jesus quando eu sirvo no bem. Quando eu coloco as minhas mãos operantes como as dele. É assim que eu me conecto com Jesus. É assim que eu saio da aldeia. É assim que eu começo a renovar a minha mente, a renovar as minhas emoções e os meus sentimentos. E aí eu vou ser capaz de, aos poucos, indo acessar outro campo de vibrações, sintonizando com o bem, sintonizando com Deus. E aí quando a gente começa a estudar, né, quando a gente abre o coração para Jesus, quando a gente quer se colocar em conexão com Ele, a gente começa a perceber que nós somos prisioneiros de hábitos infelizes e de vícios, de viciações, mas não só viciações quando a gente fala em vícios físicos, de substâncias, viciações morais, que às vezes a gente nem sabe que tem, né? E a gente começa a ver o quanto é importante investir em valores morais e intelectuais. Investir naquilo que não vai ficar aqui quando eu me for. É aí que eu tenho que colocar o meu esforço. É aí que eu crio a conexão com Jesus. Quando eu quero criar valores morais, adquirir virtudes. E somente aqui encarnados é que a gente é capaz de adquirir virtudes. No plano espiritual, o espírito pode trabalhar incansavelmente, mas só aquele adquire virtudes, né? E aí a gente vai aos poucos eliminando. Misericórdia, o que eu fiz? A nossa cegueira espiritual, né? E é interessante porque a cegueira é uma das expressões que se repete nos apontamentos evangélicos. A gente tem o cego de Betsaida, o cego de nascença, o cego de Jericó, são vários exemplos, né? E os espíritos falam que os cegos de natureza física são aqueles que estão espiando as suas faltas do pretérito, né? Que vincaram o seu perispírito, né? Com desequilíbrios, distonias que acabaram causando os problemas da visão, porque usaram os seus olhos astutos para desvirtuar outras existências. Mas os espíritos falam que a maioria dos cegos que existem são os cegos de discernimento, cegos de ingratidão, cegos
de zombaria e incredulidade, cegos de leviandade. Não é à toa que tem tanta referência sobre cegueira no Evangelho. É um alerta para a gente, né? A gente precisa, sim, corrigir a catarata, a miopia, a conjuntivite, o astigmatismo, entre outros. Mas se a gente não corrigir a visão espiritual dos nossos olhos, de nada vai adiantar. A gente precisa purificar os nossos pensamentos. A gente precisa que a nossa vontade comande o bem-estar do nosso organismo, né? E até lá, os remédios serão inúteis. E é interessante a gente ver que a visão física afasta alguém do mundo exterior, mas a cegueira física afasta alguém do mundo exterior, mas a cegueira espiritual, ela é uma barreira que vai impedir a nossa verdadeira autoconsciência. Quando eu não quero ver as verdades espirituais, ou quando eu estou cego espiritualmente, eu não consigo ver as minhas próprias imperfeições. E quando eu não vejo as minhas imperfeições, eu não consigo corrigi-las, eu não consigo trabalhar nelas, né? E é essa nossa, como é que fala? É essa nossa verdadeira missão aqui. Adquirir virtudes e eliminar vícios, eliminar imperfeições, sair daqui um pouquinho melhor do que eu cheguei. E depois de levar o cego para fora da aldeia, Jesus cospe-lhe nos olhos, impõe as mãos e pergunta se ele estava vendo alguma coisa. Então a gente não precisa nem falar que a imposição de mãos e o uso da saliva são os recursos magnéticos espirituais que Jesus usou, certo? Coisas que nós também usamos aqui na prática espírita, com exceção do uso da saliva. O uso da saliva somente coube a Jesus, a ninguém mais. Nenhum outro espírito encarnado pode utilizar da sua saliva para promover qualquer cura magnética, qualquer reequilíbrio magnético. Somente a Jesus coube essa tarefa. E a imposição de mãos a gente conhece, né? Agora, no finalzinho, a gente vai tomar um passe. Só que a gente pode ver essa parte de uma outra forma. Vamos novamente retirar o espírito da letra. A saliva vem da onde? Da boca. O que mais vem da boca de Jesus? A sua voz, a sua palavra. Jesus escreveu algum dos evangelhos? Não. Tudo o que ele deixou para nós foi transmitido pela sua boca. Como é que Jesus abre os nossos olhos? Como é que Jesus abre a nossa visão espiritual? Através dos seus ensinamentos. É isso que ele está falando para a gente. Me ouve. A minha palavra cura. Os meus ensinamentos. É isso que vai abrir a sua visão espiritual. Não só a do cego, a nossa. Ele está conversando com a gente. Ele está conversando com a gente através da cura do cego. E ele perguntou se o cego via alguma coisa. Aí é interessante a gente ver que Jesus não impôs ao cego para ver segundo a sua visão. Ele perguntou, está vendo alguma coisa? Né? E é isso que a gente tem que identificar na nossa conduta no processo de auxílio. A gente não pode violentar consciências. Eu posso sim auxiliar, eu devo auxiliar, mas aquele a quem eu auxilio não pode ficar dependente daquilo que eu vejo, daquilo que eu faço. Ele tem que criar os próprios recursos. E é isso que Jesus está mostrando para a gente. O processo de auxílio respeita o livre-arbítrio. Se o cego tivesse falado, não, tá bom. Jesus ia respeitar. Mas Jesus sabia que não estava bom ainda, né? Por isso que ele perguntou para o cego se via alguma coisa. Mas o cego tinha todo o direito de falar que estava bom
e muito obrigada, Jesus, e vamos embora, né? Mas não foi isso que o cego fez. A resposta do cego é bem desconcertante. E ele, levantando os olhos, o que isso significa? Ele estava ali, diante de Jesus. Jesus lhe indagou algo. Ele eleva os seus olhos. Isso mostra que ele estava tentando seguir as orientações do Cristo. Ele estava começando a ficar aberto a essa cura de Jesus. A cura da cegueira? A cura espiritual. A cura... Opa, pulei um. Né? Isso mesmo. Então, é preciso a gente superar o desânimo, porque às vezes a gente está diante de uma ajuda, mas a gente está ali olhando para baixo, olhando para o pé, né? Não estou querendo olhar para cima, elevar o meu pensamento. Então a gente tem que superar esse desânimo e esse pessimismo, enfrentando os desafios da vida, levantando os olhos, né? E é o mínimo que se espera de nós, que somos espíritos enfermos, nos mantermos unidos a Jesus, levantando os olhos até Ele, para a gente conseguir enxergar além das ilusões dessa vida. E como é que a gente levanta os olhos? Purificando, ou pelo menos tentando purificar os nossos pensamentos. E a gente sabe que nem sempre a gente tem pensamentos, aliás, muitas vezes no dia a gente se pega com pensamentos menos edificantes. E a gente tem que vigiar isso. E aí a resposta do cego é um pouco desconcertante. Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aí a gente pode pensar nessa resposta de duas formas. A literal, que é a física, quando alguém está envolto na penumbra, nas trevas, né, na escuridão, e recobra a visão, a luz machuca, né? A visão fica embaçada, distorcida, é um efeito de ótica. Só que aqui Jesus está falando com a gente, 2000 anos depois. Então, a gente pode ver isso em termos de visão espirituais. Ver homens como árvores que andam é ter uma visão superficial, embaçada da realidade. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente percebe, a gente começa a entender que cada espírito é único. Cada um de nós tem particularidades, peculiaridades diferentes. Que nós estamos numa sociedade heterogênea, né? E que cada um tem valores diferentes, mas também tem necessidades diferentes. E todos nós somos imperfeitos juntos. E todos nós estamos caminhando juntos. E enxergar homens como árvores que andam é eu achar que todo mundo é igual, que se um faz uma coisa errada, todo mundo é errado, todo mundo tem algum esqueleto no armário. Não é assim que a gente pensa? Então, é a visão espiritual que a gente tem que corrigir. E aí, quando a gente começa, né, a ter esse discernimento, essa consciência, a gente começa a refletir, quando a gente vem aqui e escuta, somos espíritos imortais, a gente ouve falar da reencarnação, não existe céu e inferno, é umbral. Não fica confuso logo de cara? Não é muita informação? Às vezes a gente ouve alguma coisa aqui, mas não entende direito. A gente precisa internalizar esse conhecimento, a gente precisa refletir, né? E assim como o cego falou exatamente o que ele estava vendo, a gente não pode continuar vendo homens como árvores e achar que tá bom. A gente também tem que expor as nossas dúvidas, refletir. Será que eu entendi direito? Será que é isso mesmo que a mensagem está querendo dizer? Será que é isso mesmo que os espíritos estão ensinando? Não entendi mal, não? Porque assusta às vezes. Tem umas informações
que acabam desconcertando a gente. E a gente não pode deixar, né? A gente não pode parar por aí. Vir aqui, escutar uma palestra, a Renata está falando sobre o cego de Betsaida, aí acabou. Não, eu tenho que refletir, eu tenho que, peraí, deixa eu ir lá ver. Emmanuel fala sobre essa passagem, Karl Schutter fala sobre essa passagem, e eles falam coisas diferentes. E a gente tem que buscar esse conhecimento, buscar essa visão. E aí, Jesus, eu estou passando as imagens, né? Mais bonitas as imagens, eu estou passando todas. Desculpa, gente, é que é muita informação. Depois, Jesus tornou-lhe a pôr as mãos. E isso que é bonito, é o toque de Jesus. Todo toque de Jesus é fator de transformação. Quando ele toca a gente, ele impulsiona as nossas mentes, os nossos corações. E a exemplo do cego de Betsaida, a gente tem que se deixar tocar por Jesus. Ele está aí. Agora eu vou tentar, Patrícia. Ele está aí todo o tempo, de braços abertos, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando ele mostra pra gente essa passagem, essa cura do cego, é como se ele estivesse dizendo assim: vinde a mim, a vós que estáis cegos e confusos, que eu vos mostrarei a verdade, e ela vos libertará. A nossa cegueira moral, ela obstrui o fluxo de vida e felicidade. A gente precisa do toque de Jesus. A gente precisa se deixar tocar por Jesus, né? Só que eu só consigo deixar Jesus me tocar quando eu reconheço que eu sou um espírito enfermo. Quando eu reconheço que a minha visão está embaçada, está deturpada. Quando eu reconheço que eu preciso que Ele cure a minha visão. E aí, quando eu deixo Jesus me tocar, acontece comigo o que aconteceu com o cego. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Karl Schutter diz que quando a gente começa a sair da ignorância das coisas espirituais, transpor a cegueira da negação e dos dogmas que nos atrapalham, a gente não fica, assim como o cego não ficou de posse instantânea da visão, a gente não fica de posse instantânea da verdade. Ele compara esse processo com a construção de um edifício novo no local de um edifício velho. Não dá para substituir um e colocar no lugar do outro, como se fosse um Lego. A gente tem que derrubar, destruir o prédio velho, tirar todos os escombros, limpar o terreno, juntar todo o material e ir construindo um edifício novo. Só que nesse processo vira uma bagunça. Quem já fez reforma em casa sabe do que eu estou falando. É poeira, é pedreiro para lá, é pedreiro para cá, é cal ali, é areia, é pedra, é tijolo, vira uma bagunça, uma confusão. E só depois de todo o serviço terminado é que a gente vê o edifício novo ali, bonito, forte. E ele fala que essa lição, né, é a lição do triunfo da verdade. E a gente precisa ser dócil ao toque de Jesus, para a gente sair das aparências enganadoras, né, da visão das aparências enganadoras do mundo e começar a ver as coisas, né, espirituais. Então a nossa missão é despertar os nossos olhos e nossos ouvidos, mas cada coisa a seu tempo. A gente sabe que vai ter confusão, a gente sabe que a visão não vem de todo, mas a gente tem que perseverar, né? É como se fosse a luz. Eu estou num quarto escuro, quando alguém acende uma luz forte, em primeiro lugar ela confunde, ela atrapalha, mas aí eu tenho que perseverar e abrindo os meus olhos pouco a pouco e acostumando com essa luz. Então, é urgente
que a gente comece a abrir os nossos olhos. Só que a gente vai se deter nesse pedacinho um pouquinho mais, porque essa passagenzinha aí, esse pedacinho, mostra qual é o segredo. Mostra que o segredo do nosso progresso espiritual é resolução e constância. Ou seja, disciplina. Mas não basta a resolução e constância, né? Sem Jesus, que nos dá força, eu não consigo. Olha só, quando eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo na vida. Eu quero fazer um curso, ou eu quero fazer uma viagem. É a minha meta, é o meu objetivo. Eu olho firmemente para a minha meta. Eu não desvio do meu objetivo, não é? Eu levanto os olhos e eu firmo. Isso é o quê? Resolução. Só que para continuar olhando firme para o meu objetivo, eu preciso de constância. Eu não posso lembrar do meu objetivo dia sim, dia não, uma vez por semana. Eu tenho que lembrar dele todo dia. Com o nosso progresso espiritual é a mesma coisa. Eu tenho que ter essa meta, ter esse objetivo. É a única função nossa aqui nessa existência. Eu tenho que ter a meta do progresso espiritual. Então eu tenho que olhar firmemente. É a resolução, é a constância, é a disciplina. Só que disciplina sem Jesus, a gente não consegue, não tem força. Então o que eu preciso? Fé, confiança. E quando eu estabeleço a minha meta e sou disciplinada junto com Jesus, eu fico restabelecida. O que é se restabelecer? É retornar ao equilíbrio. Retornar ao equilíbrio das pessoas simples e de boa disposição. Mas espera aí, nós fomos criados simples e ignorantes. Mas ali a simplicidade era em questão de complexidade, não complexos, né? Pessoas simples hoje, elas são complexas, mas elas não têm apego, não são presas, nem se deixam arrastar por complicações. Complexidade é uma coisa, complicação é outra. E quais são as complicações que nos arrastam hoje? As preocupações da vida mundana, que não tem nada a ver com o meu progresso espiritual, que é a minha meta, né? E só assim é que eu vou ficar restabelecido. E aí a gente entende que para ver nos padrões de Jesus, eu só consigo se eu for disciplinado, tiver Jesus ao meu lado e for humilde. Saber que eu sou imperfeito, saber que eu sou um espírito enfermo que precisa se melhorar. E aí eu vou ver ao longe e distintamente. Ou seja, eu vou enxergar além das aparências. Eu vou conseguir enxergar esse mundo exatamente como ele é. Um mundo de provas e expiações. Uma passagem necessária. Um local onde eu vou exercitar as minhas virtudes, onde eu vou desapegar dos meus vícios morais. Aí eu vou ser capaz de olhar ao longe, porque eu vou estar enxergando a minha realidade de espírito imortal, onde a minha vida verdadeira não é aqui, é além daqui. Então, a partir do momento que eu consigo enxergar, que eu consigo ter essa visão realista do mundo, como um local onde eu estou para me melhorar, para me redimir dos meus erros, aí eu vou conseguir colocar em prática a recomendação de Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisto saberão, conhecerão que sois meus discípulos. Mas calma, gente, não é de uma hora para outra. Quando a gente está falando no processo de cura, a gente está falando no processo de cura do nosso espírito. É em uma encarnação? Não.
Não é, mas eu tenho que começar agora. É agora que eu começo. Ou continuo, né? Então, eu não posso perder essa meta, esse objetivo. A gente está confuso ainda. A gente ainda enxerga homens como árvores. A gente ainda tem a visão embaçada. Mas aqui, quando a gente se propõe a adquirir esse conhecimento, a abrir nosso coração, a nos deixar ser tocados por Jesus, a gente já está começando a desembaçar a visão. Pelo menos é aqui que a gente consegue. E quando finalmente Jesus perceber que a gente está levantando os olhos e começando a enxergar essas verdades, aí ele faz o toque definitivo na sua infinita misericórdia. E assim a gente vai ficar curado. É agora? Não, mas é o nosso futuro, é a nossa missão. Deus, o único futuro possível que Deus reservou para cada um de nós é a perfeição relativa, é a felicidade do espírito. Aqui a gente tem uma felicidade relativa, alegrias momentâneas. Só que Jesus, ele sabe que a gente precisa ter cuidado. Quando a gente já está restabelecendo a nossa visão, a gente precisa ter certos cuidados. É isso que ele faz. Ele faz 2 recomendações ao cego após o cego ser curado. Ele manda o recém-curado para casa. E aí a gente pode interpretar das duas maneiras. A maneira literal, que é realmente mandou ele para casa. Aonde estão as nossas primeiras obrigações, as nossas encrencas, quando a gente encarna? Em casa, é na família, é lá que estão os nossos primeiros deveres. É lá que estão as primeiras oportunidades de nos redimirmos, porque lá encontramos desafetos reencarnados, com os laços da família, para ver se quebra um pouquinho e enfia um amorzinho aí e vai. A gente tem os nossos cúmplices, que erraram muito com a gente no passado, e agora, ó, tá todo mundo proposto a tentar acertar agora. É lá que estão os nossos primeiros deveres da encarnação. Então é o primeiro lugar, é o lugar perfeito para a gente começar a exercitar a nossa visão espiritual. Mas a gente sabe também, a gente pode interpretar de uma outra forma, porque a gente pode interpretar como a casa sendo a nossa casa íntima, onde o espírito deve agir primeiramente. Jesus não tirou o cego da aldeia? Tirou da influência negativa e convidou a uma renovação mental? Então a gente tem que manter a sintonia, manter os nossos pensamentos sobre vigília, né? Então Jesus está falando, não volta para a aldeia, vai para a sua casa mental, reflete, vê tudo que aconteceu com você e começa a angariar conhecimento, começa a utilizar agora essa nova claridade para olhar para dentro de si e ver o que mais você pode fazer. É isso que Jesus está querendo dizer para a gente. A nossa saúde só vai estar garantida se a gente guardar a devida vigilância da casa mental, mantendo-nos harmonizados e afastados das influências negativas. É por isso que ele dá uma segunda recomendação: não entres na aldeia. Ou seja, não retorne para aquilo que te fazia mal, né? Para a gente se manter livre da cegueira, a gente não pode retornar àquela posição anterior que estava nos causando o adoecimento. Então a gente tem que se recolher à nossa intimidade e renovar constantemente a nossa mente, mantendo o padrão de sintonia com o alto. Afinal de contas, foi Jesus que disse:
Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Aqui, Mamon seria exatamente aquilo que está no mundo, que nos arrasta para quedas morais, né? Para desequilíbrios espirituais. E a gente não precisa nem listar, porque a gente sabe muito bem o que nos faz mal e o que nos faz bem. O que é supérfluo e o que é necessário. A gente sabe muito bem. E é aí, uma vez que a nossa visão já esteja ajustada para compreender esses propósitos mais elevados que Jesus está nos convidando, esse convite espiritual, quando a gente aceita esse convite espiritual de Jesus, a gente tem que fazer o quê? Redirecionar a nossa vida para um novo caminho, não retornando para aquilo que eram os nossos antigos padrões de comportamento. Quem faz tratamento aqui de segunda-feira escuta bastante isso, né? Então, é importante que a gente se mantenha vigilante nos pensamentos, nos sentimentos. Mas, gente, Jesus está ensinando como é o nosso processo de cura. Como eu disse, cura espiritual. Então, a gente pode ter uma receitinha que a gente pode colar na porta da geladeira. A renovação mental é o primeiro passo da nossa cura. Mudar de pensamento, mudar de atitude, mudar de sentimento. A gente sabe muito bem o que nos faz mal. A gente sabe muito bem, é que é difícil. Quando a gente vê, putz, já pensou. Aí tem que sair correndo atrás do pensamento, volta aqui. Né? Então a gente tem que ser vigilante, renovar a nossa mente, renovar o nosso íntimo. Esse é o primeiro passo, primeira etapa. A segunda são como o mestre fez, a aplicação dos recursos terapêuticos. Mas peraí, a gente não está falando da cegueira física, a gente está falando da nossa cegueira espiritual. Qual que é o recurso terapêutico para a nossa cegueira espiritual? Evangelioterapia. É isso que a gente precisa para curar o nosso espírito. Eu tenho que buscar Jesus. Eu tenho que buscar Ele, porque Ele é meu modelo e meu guia. É difícil? É difícil seguir. Tentar pisar nas pegadas dele é bem complicado. Escalar com Ele a montanha do trabalho e do testemunho é mais complicado ainda. Mas eu tenho que tentar. Eu vou falhar, eu vou desviar do caminho, mas eu tenho que voltar. Essa é a evangelioterapia. E aí, eu continuo mantendo as ações de saúde, a prece, a sintonia com o bem. Pensar, fazer todo o bem que eu posso. A gente não identificou que quando a gente deixar de enxergar homens como árvores, eu vou enxergar todos nós como irmãos, filhos do mesmo Pai, que estamos juntos na mesma caminhada, temos imperfeições, valores diferentes, imperfeições diferentes, onde eu já estou acertando, aquele ainda está errando, mas onde eu estou errando tem gente acertando. Quando eu identifico isso, eu ponho as minhas mãos a serviço. Eu tomo alguém pelas mãos, assim como Jesus me toma pelas mãos também. Então, a gente precisa de luz. Para enxergar o mundo físico, a gente precisa de luz, seja ela natural ou artificial. Mas para enxergar as verdades espirituais, para enxergar a minha verdadeira natureza espiritual, para conseguir me enxergar como espírito enfermo, eu preciso da luz de Jesus. E ele disse que ele é a luz do mundo e que quem o seguisse nunca andaria em trevas, teria a luz da vida. É essa a nossa meta. Abrirmos os nossos olhos, levantarmos os olhos, olharmos firmemente para a nossa meta de evolução, que começa aqui, que começou ontem, lá no berço.
Essa é a nossa verdadeira natureza, é a natureza de espírito encarnado, que está tendo uma experiência na carne, né? De espírito imortal que está tendo uma experiência na carne, e não de um ser terreno que futuramente vá para o plano espiritual. É esse o foco, é essa a meta. Olhar firmemente para poder ficar restabelecido, atingindo a perfeição a que Deus nos destinou. E Jesus veio aqui mostrar o caminho. Jesus veio aqui para falar para a gente como fazer isso. Só basta a gente se deixar tocar. Era isso que eu queria falar para vocês, gente. Desculpe um pouco o passar do tempo, mas espero que a mensagem de Jesus possa ter ficado no coração de vocês. Muito obrigada.